Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Antônio. E isso aconteceu com ele na cidade de Toledo, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 1998, o Sr. Antônio tinha 44 anos. E a minha história começa assim. Eu moro em um bairro normal da minha cidade, onde tem ruas asfaltadas e muitas casas, e é um lugar já urbanizado. Mas certo dia, uma família que morava na minha rua me pediu um favor, se eu poderia levá-los com o meu carro para uma festa familiar deles que ficava em um município vizinho. Eu concordei em ajudá-los com isso, porque eram boas pessoas, e também eu iria receber um dinheiro para fazer essa viagem. E na verdade isso aconteceu, pois o carro dessa família estava no conserto. E chegando no dia marcado da viagem, que era um final de semana, com isso eu levei esses meus vizinhos para a festa dos seus parentes, que ficava em uma vila rural de uma cidade pequena próxima. Mas também nessa época estava chovendo muito. Mas fora isso, o fato é que cheguei na casa dos familiares dos meus vizinhos por volta das 9 horas da noite. Eu fiquei um pouquinho por ali e depois, perto das 11 horas da noite, eu resolvi ir embora para minha casa. Então assim eu peguei a estrada e comecei a voltar embora. Mas como tinha acabado de chover um pouco, uma das ruas de terra ficou bem barrenta. E no azar que eu tive, fiquei atolado em uma poça de água e barro. O que acontece é que eu não tinha previsto que isso iria acontecer comigo naquele horário da noite. E também um lugar em que eu parei era um local bem escuro e tenebroso, pois só havia matas fechadas em volta dessa estrada, e não tinha nenhum poste de luz. Eu tentei tirar o carro do atoleiro de barro no acelero do carro mesmo, e quanto mais eu tentava sair da poça de lama, mais o meu veículo ficava preso. E vendo que desse jeito eu não tive resultado nenhum, e mesmo com medo do lugar, que era bem escuro, eu saí do meu carro e fui procurar algumas pedras e galhos de árvores para fazer de cálcio e tentar sair do atoleiro. Achei algumas madeiras e coloquei no meio do barro para tentar sair daquela lama. Mas mesmo assim, eu ali empurrando o carro, o veículo não saía de jeito nenhum. Enquanto fazia toda essa ação, aí nesse momento eu vi pela luz do farol detrás do automóvel e pelo retrovisor um vulto de animal grande, passando a uns 15 metros de distância do carro. E esse animal passou correndo e entrou na mata do lado da rua. Nisso eu parei de empurrar o carro e olhei para trás, tentando ver por onde estava a fera. E claro, eu fiquei com medo, pois a impressão que eu tive é que esse bicho era muito maior do que qualquer cachorro. E aquilo poderia ser um animal bem perigoso. Eu não dei bobeira e entrei dentro do carro e fiquei procurando o animal e olhando pela vegetação que tinha ao lado da estrada. E foi aí que a tal fera que eu tinha visto me assustou, porque aquilo começou a fazer uns barulhos de rosnados bem assustadores, que eram altos com raiva, e de um jeito que parecia querer me assustar mesmo. E dava para ver que essa fera mexia a mata como se tivesse um animal grande por ali, dentro dessa vegetação. E eu fiquei assustado, porque estava sozinho no meio dessa rua de lama escura. E ainda bem que pelo menos o carro me deixava mais tranquilo,
pois não teria jeito desse bicho me atacar. Mas para minha surpresa, do nada essa criatura apareceu no canteiro da estrada, e aquilo ficou parado me olhando, a uns 20 metros à frente. E o que eu fiz foi que joguei a luz do farol do carro na direção onde estava esse animal. E essa fera não gostou disso, e ele veio andando em 4 patas na direção do meu veículo. E assim que esse bicho chegou mais perto do carro, ele se levantou e ficou em pé igual um homem, só em 2 pernas, e logo rosnou para mim com muito ódio. E eu vendo a aparência desse ser, para mim era um lobisomem, pois ele era do tamanho ou até maior que um homem. E essa fera tinha uma cara meio parecida com a de um cachorro, mas lembrava também um macaco. E o corpo daquilo, da cintura para cima, apesar de ser bem peludo, era quase igual ao de uma pessoa. E o esquisito eram suas pernas, que pareciam ser meio tortas para trás. E o que me marcou mais foi os seus olhos, que eram como se fossem 2 luzes amarelas acesas. E aquilo tinha uma aparência bem macabra, pois os seus dentes ficavam para fora da boca. Nesse momento eu estava em choque e com muito medo só de ver esse ser. Enquanto o lobisomem vinha andando na direção do carro, eu desliguei rápido a luz do automóvel e me agachei no banco, para essa fera não me ver. E mesmo desse jeito, o lobisomem não desistiu. Ele ficou fazendo uns rosnados grossos e assustador para em direção do automóvel. E depois de um tempo, a fera se aquietou. E aquilo começou a olhar através do vidro, para tentar me ver. Mas o que houve foi que o vidro de dentro do carro ficou embaçado, e assim dificultou dessa criatura conseguir enxergar alguma coisa no veículo. No entanto, para mim, mesmo a fera não me vendo, ele sabia que eu estava ali dentro escondido. E como esse lobisomem também não sabia o que fazer para me pegar, ele começou a cheirar o ar e em seguida esse bicho rosnou nervoso para tentar fazer eu gritar. E esse lobisomem ainda tentou empurrar o carro, tipo chacoalhando. E eu ficava com medo desse bicho tentar quebrar o vidro da janela do carro. Aí a coisa iria ficar feia para mim. Bom, essa fera percebeu que não iria conseguir nada por causa do carro. E esse bicho acabou ficando em 4 patas, e depois rondando em volta do carro. Mas de novo o lobisomem ficou em pé novamente, e começou a forçar o vidro. E com certeza esse ser queria me pegar de qualquer jeito. E eu vendo que essa criatura poderia quebrar o vidro do veículo a qualquer momento, o que eu fiz foi uma coisa de risco, pois comecei a buzinar o carro e acender as luzes do farol e acelerei o automóvel num atoleiro de barro. E com essa ação toda, para minha surpresa, deu certo isso, porque o lobisomem ficou assustado e voltou a ficar em 4 patas novamente. E dessa vez ele correu para o mato na beira da estrada. Mas o problema é que ele não foi embora. Ele ficava rosnando pelo mato em minha direção e ainda querendo me pegar. Mas eu vendo que esse bicho não ia embora, eu acabei acelerando o carro novamente. E com o barulho do pneu e da buzina e a luz do farol, isso irritava o lobisomem, em que ele não tinha coragem de voltar na estrada por perto do automóvel. Mas ele ainda rosnava na mata de raiva e parecia não querer desistir de me atacar. Portanto, esse perigo em que eu estava passando com esse bicho foi até próximo às 4 horas da manhã.
em que essa fera, de repente, do nada, parou de rosnar, e parecia que aquilo sumiu da mata. Bom, eu não iria descer naquele horário, pois ainda estava bem escura a estrada, e resolvi esperar amanhecer bem o dia, para fazer alguma coisa. E assim passaram algumas horas, e o sol da manhã apareceu. E eu não descia do carro de jeito nenhum, mesmo de dia, pois ainda eu estava em choque de ter passado aqueles momentos de terror com um lobisomem. E ficava olhando para aquelas matas para ver se a criatura ainda estava armando alguma armadilha para mim. Mas quando deu perto das 8 horas da manhã, uma caminhonete começou a passar pela estrada. E aí eu consegui a ajuda desse motorista. E esse homem me viu com uma cara de assustado. E eu acabei falando para ele o que aconteceu comigo é que quase um lobisomem me pegou. Esse homem ficou meio duvidando. E aí foi que falei para ele olhar as pegadas que estavam no chão da estrada. E esse motorista ficou vendo que eu não estava mentindo, pois as marcas das patas do lobisomem estavam por toda a rua de terra. No entanto, o motorista acabou amarrando a sua caminhonete no meu carro com uma corda e me tirou daquele atoleiro de barro. E ele me deu um apoio pelo resto da estrada barrenta, até eu chegar em uma rua asfaltada, onde eu poderia ir embora tranquilamente. Depois disso, eu consegui chegar na minha cidade, mas ainda fiquei pensando nesse lobisomem e nas coisas do mal que ficam escondidos nessas matas desertas das áreas rurais. E também fiquei admirado com a minha coragem de acelerar o carro e buzinar com os faróis acesos para espantar o lobisomem de perto de mim. E com essa história toda que vivi, eu posso falar que se um lobisomem tentar te pegar e você tiver uma buzina ou alguma coisa que faça barulho, é bom você usar, pois essa criatura não gosta de som alto. Bom pessoal, obrigado por assistir o meu vídeo. E se você gostou do relato, se inscreva e dê um like.